Que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós. É com grande alegria que trazemos a mensagem do Evangelho com um tema bastante relevante para todos nós, que é a dádiva da vida. Amigos, e para falar sobre a dádiva da vida, nada melhor que olhar para nós, para a nossa existência, supervalorizarmos este momento. E a expressão mais extraordinária que existe é a vida. E por vezes caminhamos pela vida com o olhar voltado para o chão, com os nossos pensamentos em desordem, como quem perdeu o contato com a origem divina. Andamos perdidos, numa névoa densa que envolve os nossos próprios passos. Mas não percebemos que o dia nos saúda e nos convida a seguir com alegria, com disposição, com o olhar voltado para o horizonte. E esse horizonte, ele vai nos acenar com o perfume da esperança. Vamos perceber, irmãos, que o nosso caminhar não é solitário, que nossas dores e angústias não passam desapercebidas diante dos olhos do Criador. É Ele que concede a dádiva de viver, com um propósito único, um plano de felicidade que foi elaborado especialmente para cada um de nós, com o auxílio dos nossos amigos espirituais. Por isso, meus irmãos, não deixemos que as nuvens das ilusões e de revoltas injustas contra as leis da vida tornem o nosso caminhar denso e que nos cubra a visão de tudo que é belo e nobre em nossas vidas. Sigamos adiante, refletindo na oportunidade milagrosa que é o seu viver, o nosso viver. Inspire profundamente, medite na alegria de estar vivo, com o coração pulsante, com o sangue correndo em nossas veias, e vamos perceber que estamos vivos, atuantes, partilhando de momentos únicos, exclusivos neste mundo. Este mundo ao qual fizemos parte neste momento. Sinta, meu irmão, quão delicioso é o aroma do amanhecer. O cheiro da grama, da terra após a chuva, do calor do sol sobre as nossas cabeças, da chuva rolando sobre a nossa face e, por vezes, não tão raras, a surpresa de um arco-íris a colorir o nosso dia. Sinta o imenso prazer de estar vivo, de respirar. Respire fundo e intensamente, oxigenando as ideias, o corpo, a alma. Sinta o gosto pela vida. Detenha-se, meu irmão, a apreciar as pequeninas coisas que dão sentido à nossa vida. Aquela flor tão miúda que sobrevive linda, perfumosa, a brilhar como se fosse grande e bela. E aqui eu gostaria de fazer um pequeno parênteses para dizer o quanto nos parece coisas tão pequenas que são tão valorosas, muito mais do que imaginamos.
e nos referimos seguidamente sobre essas pequenas coisas, como se não fossem tão importantes para nós. Estas coisas, que são tão pequenas, temos que considerá-las valorosas, são extremamente grandiosas. Sinta-se vivo, meu irmão, ao apreciar o esplendor da natureza que nos oferece diariamente a felicidade através de lugares magníficos. Precisamos apenas parar e olhar. E praticando esse exercício, estaremos com certeza na perfeita sintonia com Deus. Quem de nós, né? Quem de nós já não se deparou com lugares assim, que muitas vezes nos tiram o fôlego, nos faz viajar pelos nossos pensamentos e por horas nos dá uma saudade imensa de retornar para aqueles lindos lugares. Quão maravilhoso é viver, estar aqui, meu irmão, hoje, neste momento. E meus irmãos, com tantos chamados a respeito deste assunto, neste momento nos remete uma lembrança muito linda de uma pequena música de um grupo chamado Titãs, que muitos de nós conhecem e que a letra é belíssima. É uma belíssima canção, mas que nos traz um significado muito importante, aonde nos dizem alguns versos: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Este pedaço desta composição, ele mostra que ninguém consegue viver somente sonhando ou inventando situações hipotéticas. A falta de senso de realidade, ela pode causar malefícios como a insanidade e a solidão. E depois, em outra parte dos versos, nos diz o seguinte: é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. E esse trecho também deixa claro que o planejamento é essencial para evitar problemas na nossa vida, tanto pessoal como profissional. É claro que os imprevistos sempre irão chegar para todos nós, porém é preciso se preparar ao máximo para recebê-los com privilégio. E os próximos versos nos dirão: toda pedra do caminho você pode retirar, numa flor que tem espinho, você pode se arranhar. Aqui, meus irmãos, é o momento em que ele avisa que os obstáculos irão aparecer com certeza, mas que você tem que erguer a cabeça e passar por eles. Independentemente das dificuldades da sua vida ter sido causada por você ou não. É seu o trabalho de resolver essa situação. E cuidar-se é essencial. E o final do verso nos dirá: se o bem ou o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. A composição deixa claro aqui que a opção de ir para o caminho do bem ou do mal é nossa escolha. Na hora de optarmos pela melhor trilha, é essencial analisarmos todas as possibilidades e refletirmos. Isso faz parte de saber viver. E a vida, meus irmãos, é esse presente imensurável
que todos nós ganhamos no dia de nosso nascimento e que muitas vezes esquecemos de agradecer. E se pensarmos apenas na magia, que é a concepção, a gestação e o nascimento de um serzinho lindo, tão pequeno e frágil ao nascer, mas que já se tornará tão forte, já teríamos motivos de sobra para sermos gratos. E quando paramos para pensar que a vida que nos foi dada e que estamos agora vivendo é uma das muitas pelas quais já passamos, e se pensarmos que esta vida, além de não ser a primeira, está longe de ser a última, que dádiva mora na reencarnação, meus irmãos. E como espíritas, sabemos que todos fomos criados como espíritos primitivos e ignorantes. E vida após vida, galgamos os degraus que nos trouxeram até aqui, ainda muito imperfeitos, cheios de defeitos, de vícios, de paixões, mas muito melhores mesmo do que já fomos em qualquer época pela qual passamos. A reencarnação, meus irmãos, é a justiça de Deus que se abre aos nossos olhos. É um presente divino que nos é confiado como meio pelo qual nós vamos nos depurando até alcançarmos a perfeição. Essa perfeição é a que todo espírito anseia e que Deus nos faculta os meios de alcançá-la, proporcionando a todos nós provações da vida corporal. E na questão 171, meus irmãos, de O Livro dos Espíritos, Kardec nos diz que a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças. Ela nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. Então a razão nolo indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que vem achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, que lhe reanima a coragem, a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dado-lhe será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora ver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. E Chico Xavier vai nos lembrar de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência.
A dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado, ele sofre constantes transformações por fora, a fim de se aperfeiçoar e engrandecer-se por dentro. Meus irmãos, que significado valoroso para todos nós é a reencarnação, essa dádiva concedida por Deus. Não há mal que perdure pela eternidade, meus irmãos. As dificuldades pelas quais passamos, em sua grande maioria, elas foram escolhidas por nós mesmos, como os resgates de falhas que um dia tenhamos cometido. Mas isso tudo vai passar. Por mais difícil que seja o problema que atravessamos neste momento, precisamos ter calma e discernimento. Precisamos exercitar a reflexão e vislumbrar quantos outros problemas já foram vivenciados por cada um de nós e que hoje residem lá no passado, resolvidos, esquecidos, não é mesmo? Somos todos vencedores. Quantos espíritos encontram-se no mundo espiritual, desejosos, ansiosos por uma nova oportunidade chamada reencarnação. E cá estamos, vivendo uma nova e rica oportunidade de crescermos, de evoluirmos. É o nosso dever aproveitar da maneira mais produtiva possível. Estar vivo é uma bênção. Estar vivo de novo, meus irmãos, é presente de Deus. E no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, lá no seu capítulo 52, ele nos diz que a sabedoria desde a antiguidade faz parte da vida, faz parte da tua vida, e o Senhor te ajudará. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater a porta para que ela se vos abra, segundo a recomendação evangélica. Então ele nos diz: queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, por meio das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de tua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede a chave diferente. Então, meus irmãos, tenhamos coragem para procedermos à nossa autoanálise consciente, responsável, enriquecedora, de forma que ao examinarmos os nossos resultados, que possamos nos dispor ao enfrentamento da mudança. Esta mudança que vem com pensamentos de hábitos,
com comportamentos, tudo quanto constitua obstáculo ao nosso desenvolvimento, à valorização da vida e estas realizações, que possamos aproveitar para mudar esses pensamentos e raciocínios, direcionando-os para um resultado gratificante. Que possamos acreditar mais em nós mesmos, empenhando-nos com afinco, com certeza conseguiremos. E logo depois passaremos àquela ação renovadora em nossas vidas. Trata, meus amigos, de um programa que vivenciamos passo a passo, firmando-se pouco a pouco, até o momento de bons resultados. Que possamos ter mais compaixão, que possamos perdoar, e perdoar generosamente, amar, harmonizar as expressões do verbo servir e usar as mãos na lavoura da semeadura da esperança. E a palavra, meus irmãos, ela pode transformar-se em raio luminoso, em pão que sustenta, em água refrescante, a benefício de incontestáveis corações. Esse é o poder da palavra. E, meus irmãos, é inegável que uma nova civilização está emergindo, mas por toda parte que se olhe, ainda existem cegos tentando suprimi-la. É preciso, mais do que nunca, meus irmãos, sintonizar nossas vidas com o ritmo do amanhã. Cada um de nós, como líderes que somos, precisamos ser os condutores de energia. Esses condutores que irão impulsionar esse novo e admirável mundo. E as pessoas que nele vivem, rumo a um novo amanhecer. Buscarmos construir uma civilização verdadeiramente humana, onde o respeito e o amor, acima de tudo, irá prevalecer. É preciso que encontremos o equilíbrio perfeito. É preciso descobrir verdadeiramente o significado da palavra vida. Se começarmos a pensar e agir diferente em relação ao nosso semelhante, se começarmos a rever nossas atitudes e ações, por mais simples que elas possam parecer, o nosso mundo novamente irá se encher de esperança, pondo um fim a tantas desigualdades. Desta forma, meus irmãos, como não ser feliz? Pela oportunidade concedida por Deus a todos nós. E por falar em felicidade, recomendamos a leitura do último capítulo da segunda parte do livro Céu e Inferno, onde Allan Kardec irá nos dizer que quando nos depararmos com comoventes e sinceras mensagens de espíritos, homens e mulheres, em sua última existência terrena, que souberam suportar as expiações e provas sem esmorecimento. E agora, lá no mundo espiritual, são felizes, pois souberam não reclamar e fizeram todos os esforços possíveis em praticar o bem. Fica aqui a nossa dica para que possamos então tomar a ciência de tudo isso. E finalizando, meus irmãos, eu gostaria de fazer a leitura de uma parte de um livro, de uma obra, que se chama Um Tempo de Colheita, de Carlos Eduardo Accioli Durgatti, publicado pela Federação Espírita
do Rio Grande do Sul. Esta obra, importantíssima para todos nós, uma parte dela, que é da nossa amiga Irvênia Prada, que ela é escritora, conferencista, espírita, membro atuante da AME do Brasil e da AME Internacional, que vai nos dizer: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrimas que correm, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Bendito aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Façamos isso. Então, meus irmãos, para mim, felicidade é gratidão. Gratidão pela dádiva da vida. Muito obrigado. Obrigado pela presença de todos vocês. Que a paz do Mestre Jesus estejam em cada coração e em cada lar.